Antes mesmo dos apóstolos receberem o Espírito Santo no Pentecostes, houve alguém que experimentou essa graça divina de forma surpreendente. E o mais curioso, não foi um dos discípulos, não foi um homem. Foi Isabel, a mãe de João Batista. Essa é uma daquelas verdades bíblicas que poucos percebem, mas que tem um significado profundo. Afinal, por que Isabel recebeu essa honra antes de todos? Se pararmos para refletir, o que aconteceu com Isabel não foi um mero detalhe na história. O Espírito Santo agiu nela com força, levando-a a profetizar sobre Maria e sobre Jesus ainda no ventre. Isso muda a forma como entendemos a ação de Deus na história da salvação. Há algo aí que vai além do óbvio, algo que revela como o Espírito age sem fronteiras. Mas como pode uma mulher ser cheia do Espírito Santo antes mesmo do evento que deu início à Igreja? Isso nos leva a um detalhe que muitos ignoram: o Espírito Santo já estava em ação no mundo antes de Pentecostes, mas de forma pontual. Isabel foi uma dessas manifestações extraordinárias, e entender o porquê disso muda a nossa percepção da fé. Então, se até aqui isso já te deixou intrigado, segure firme, porque agora vamos explorar quem foi essa mulher, que mesmo sem aparecer muito nas Escrituras, teve um papel essencial na história da salvação. Quem foi Isabel? A mulher escolhida para um grande propósito. Isabel não era uma mulher qualquer. Ela fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Isso significa que sua família já carregava uma grande responsabilidade diante de Deus. Seu esposo, Zacarias, também era sacerdote, o que mostra que ela vivia cercada por uma tradição de fé e serviço ao Senhor. Mas essa herança, por si só, não a livrou dos desafios. Ser descendente de uma linhagem sacerdotal não significava ter uma vida fácil. Pelo contrário, Isabel enfrentou uma grande provação em a esterilidade. Na cultura judaica, não poder ter filhos era visto quase como uma vergonha, uma espécie de castigo divino. Imagine o peso dessa realidade para uma mulher casada com um sacerdote. A espera de Isabel não foi apenas física, mas também espiritual. Contudo, é justamente nos desafios que Deus revela a sua glória. Assim como aconteceu com Sara, esposa de Abraão, e Ana, mãe do profeta Samuel, Deus tinha um propósito especial para Isabel. Sua história nos ensina que mesmo quando parece que fomos esquecidos, Deus está preparando algo maior. Ele sempre cumpre suas promessas, ainda que o tempo de espera pareça longo. E falando em espera, o próximo passo da história de Isabel nos leva a algo ainda mais profundo, e a promessa divina e como ela enfrentou essa longa jornada sem perder a fé. A promessa de Deus e a espera dolorosa de Isabel. Imagine passar anos, décadas, esperando algo que parece nunca chegar. Isabel viveu essa realidade na pele. A promessa de Deus de que ela teria um filho veio apenas quando ela já estava em idade avançada. Aos olhos humanos, parecia impossível. Mas para Deus, nada é impossível. A espera de Isabel foi um verdadeiro teste de fé. Quantas vezes ela deve ter orado, chorado, se perguntado se Deus a tinha esquecido? Mas a história nos ensina algo poderoso: o tempo de Deus não é o nosso. Hoje, quantas pessoas desistem dos seus sonhos porque as respostas não vêm na hora que elas querem? A história de Isabel nos lembra que Deus trabalha em silêncio, mas sempre no tempo certo. E quando a promessa chegou, veio acompanhada de um sinal inusitado, e seu marido, Zacarias, ficou mudo. Ele duvidou da palavra do anjo Gabriel e, como consequência, perdeu a voz até o nascimento de João Batista. Já imaginou a cena? Isabel, cheia de alegria, enquanto Zacarias não conseguia dizer uma palavra. Deus tem um senso de humor peculiar. Mas se essa história já é incrível, espere até ver o que acontece quando Isabel encontra Maria, sua prima, carregando no ventre ninguém menos que o próprio Salvador do mundo. O encontro histórico com Maria e a ação do Espírito Santo. Foi um encontro de duas mulheres, mas um encontro que mudaria a história da humanidade. Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, que também estava esperando um filho. Mas algo extraordinário acontece, e assim que Maria entra e a saúda, Isabel sente o bebê se mover em seu ventre e, imediatamente, é cheia do Espírito Santo.
Esse detalhe é poderoso. O Espírito Santo se manifesta nela antes mesmo do nascimento de Jesus, mostrando que a presença de Cristo já transformava vidas antes mesmo de vir ao mundo. E não foi apenas um movimento do bebê, João Batista exultou no ventre. Uma reação que vai muito além de um simples chute de um feto. Isabel, agora cheia do Espírito Santo, faz uma declaração profética: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Essa foi a primeira vez que alguém proclamou em voz alta a grandeza de Maria e a divindade de Jesus. Sem saber de nada por meios naturais, Isabel reconheceu quem Maria carregava no ventre. E se até aqui você achava que Isabel era apenas uma personagem secundária, espere até ver o que essa declaração significou para a doutrina católica e para a nossa fé até os dias de hoje. A primeira profetisa do Novo Testamento. Quando Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama a grandeza de Maria e do Salvador, ela se torna a primeira mulher a profetizar no Novo Testamento. E veja bem, isso acontece antes mesmo do nascimento de Cristo. Sua declaração não foi apenas um elogio. Foi uma profecia que confirmou o plano de Deus. Até hoje, suas palavras são repetidas milhões de vezes por fiéis em todo o mundo na oração da Ave Maria. Isabel, sem perceber, deu forma a uma das orações mais importantes do cristianismo. Isso nos ensina algo profundo: quando estamos cheios do Espírito Santo, nossas palavras carregam poder. O que falamos pode edificar, transformar vidas e até mesmo ecoar por gerações. Como temos usado nossas palavras? Para fortalecer a fé ou para semear dúvida? E falando em confirmação, o encontro entre Isabel e Maria foi também um sinal poderoso para as duas mulheres. O que aconteceu ali não foi apenas um momento de emoção, mas um verdadeiro fortalecimento da fé. Isabel e Maria, em um encontro que confirma a fé. O encontro entre Isabel e Maria não foi apenas emocionante, mas um verdadeiro sinal da providência divina. Maria havia recebido o anúncio do anjo e, como qualquer ser humano, poderia ter dúvidas sobre tamanha missão. Mas a saudação de Isabel confirmou tudo o que Maria já sabia em seu coração: a promessa era real, o Salvador estava em seu ventre. E mais do que isso, Isabel foi uma testemunha viva da fidelidade de Deus. Ela, que carregava o filho da promessa em idade avançada, era a prova de que Deus cumpre o impossível. Maria, por sua vez, trazia dentro de si a maior promessa da humanidade, o próprio Cristo. Duas mulheres, dois milagres, um único propósito. Esse episódio também nos ensina sobre a importância do apoio na fé. Quando estamos passando por momentos difíceis, ter alguém para nos lembrar das promessas de Deus faz toda a diferença. Maria e Isabel eram esse suporte uma para a outra, mostrando que a caminhada espiritual nunca deve ser solitária. E por falar em missão, o filho de Isabel, João Batista, teria um chamado especial desde o ventre. Ele não apenas reconheceu Jesus antes de nascer, mas também prepararia o caminho para ele. João Batista, o filho da promessa e o elo com Jesus. João Batista não foi um profeta qualquer. Ele foi o escolhido para ser o precursor de Cristo, aquele que anunciaria a chegada do Messias. E sua missão começou antes mesmo de nascer. No ventre de Isabel, ele já reagiu à presença de Jesus, mostrando que seu papel estava escrito desde a eternidade. A ligação entre João e Jesus é algo impressionante. João nasceu primeiro, mas sua missão era preparar o caminho para alguém maior. Ele foi a voz que clamava no deserto, batizando e chamando o povo ao arrependimento. Mas ele sabia que sua função era apontar para Cristo, não brilhar sozinho. E veja o simbolismo: João Batista nasceu de uma mulher que experimentou o milagre da vida em idade avançada, e Jesus nasceu de uma jovem que concebeu pelo Espírito Santo. Um veio para anunciar, o outro para salvar. João batizou nas águas, Jesus batizaria no Espírito Santo. Dois homens, dois destinos, unidos pela mesma missão. Mas se Isabel teve um papel tão importante na preparação desse caminho, por que quase ninguém fala sobre ela? Qual foi seu verdadeiro impacto na história da salvação? O papel de Isabel na história da salvação. Isabel pode não ser mencionada tantas vezes nas Escrituras, mas sua presença foi essencial.
Ela foi um instrumento de Deus para confirmar o plano divino e trazer ao mundo o último profeta antes de Cristo. Sua fé e sua obediência abriram caminho para que João Batista cumprisse sua missão. Além disso, sua experiência nos ensina sobre o poder do Espírito Santo na vida daqueles que confiam em Deus. Isabel foi a primeira a reconhecer e proclamar publicamente a grandeza de Maria e a divindade de Jesus. E isso não foi um detalhe qualquer, mas um marco na revelação do Novo Testamento. Muitas vezes, pessoas com missões discretas são as que causam os maiores impactos. Isabel não pregou para multidões, não realizou milagres, mas foi uma peça-chave no plano da salvação. Quantas Isabéis existem no mundo hoje, vivendo sua fé no silêncio, sem reconhecimento humano, mas com um propósito grandioso aos olhos de Deus? E se sua vida tem tanto a nos ensinar, o que podemos aplicar disso no nosso dia a dia? Quais lições Isabel nos deixa que ainda fazem sentido hoje? Lições que Isabel nos deixa até hoje. A vida de Isabel nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Ela esperou anos por um filho, e quando a resposta veio, foi maior do que ela poderia imaginar. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas a história dela nos mostra que Deus nunca se atrasa. Outra lição poderosa é a importância de estar aberto ao Espírito Santo. Quando Isabel foi cheia dessa graça, suas palavras foram de bênção e confirmação da fé. E nós? Como temos usado nossa boca? Para proclamar a verdade ou para semear dúvida? O Espírito Santo quer agir em todos nós, mas precisamos estar disponíveis. Também aprendemos sobre a força do apoio espiritual. Maria e Isabel se fortaleceram mutuamente. Isso nos lembra que a fé não se vive sozinho. Precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar, que nos lembrem das promessas de Deus quando estivermos fracos. Quem tem sido esse suporte na sua vida? E mais importante, para quem você tem sido Isabel? Agora que entendemos a grandeza dessa mulher, que tal compartilhar esse conhecimento? Porque acredite, pouca gente sabe dessas verdades. Se essa história te impactou, imagine quantas pessoas ainda não conhecem esse lado profundo da Bíblia. Isabel foi a primeira mulher cheia do Espírito Santo antes de Pentecostes. Ela profetizou, confirmou a missão de Maria e trouxe ao mundo aquele que prepararia o caminho para o Salvador. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa informação? Ajude a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para que mais pessoas conheçam a riqueza da fé católica. Ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos e continue aprofundando seu conhecimento sobre o que realmente importa. Afinal, a fé cresce quando compartilhamos. Vamos juntos levar adiante essa mensagem poderosa e mostrar ao mundo que a palavra de Deus é viva e transformadora. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.